João, muito bom aproveitar essa oportunidade de estar aqui no Brasil para a gente conversar um pouquinho, né, sobre a Dream Shaper. Eu sempre falo que a Dream Shaper ela tem uma representação muito significativa para o Simplifica, que é o nosso case de sucesso, até porque quando a gente começou a trabalhar juntos, eu acho que a grande missão era a gente chegar ao ensino superior, né, e depois de 5 anos, eu queria até que você explicasse um pouquinho dessa história para a gente, o quanto de instituições estão se beneficiando com a Dream Shaper e conta um pouquinho pra gente, né? O que você veio fazer aqui no Brasil também, que vira e mexe você tá aqui, mas a gente pouco se encontra, mas fala pra gente o quanto que a Dream Shaper cresceu nesses últimos 5 anos. Oi, vamos, vamos lá, bom estar contigo aqui também. Verdade que eu venho muitas vezes, mas a gente nem sempre consegue se encontrar. E é isso, acho que sim, a gente é membro fundador do ecossistema Simplifica e sem dúvida, enfim, acho que começando primeiro personificado por ti, mas hoje de forma mais organizada, não hoje, já há uns anos, de forma mais organizada com o ecossistema, acho que sem dúvida foi chave, foi um fator fundamental para a gente conseguir expandir do ensino básico para o ensino superior. Então acho que, enfim, contando um pouquinho a história que você acompanhou, a gente começou, bom, tudo começou numa ONG em 2008, com assim, um sonho de alguns jovens que queriam ajudar pessoas a construir projetos relacionados com os seus sonhos de uma forma escalável, e isso foi declinando para a gente, em 2014, sair dos nossos empregos e tentar pegar o produto que a gente desenvolveu na ONG e montar uma EdTech em volta desse produto. Aí a gente foi abraçado pela Fundação Lehman num programa de aceleração que eles tinham para empreendedores sociais na área da educação, e com o foco de tentar levar esse impacto que a gente já tinha criado na ONG, que não era voltado para a educação formal, era voltado para a população em geral, pessoas de várias idades, etc. Não era acoplado na educação formal, mas tentar levar para a educação formal com foco na educação básica, que é também o foco da Fundação Lehman, e era o nosso foco nessa altura, identificando uma tendência e uma dificuldade, que há 10 anos era uma tendência e uma dificuldade, e hoje, embora num estágio muito mais avançado, acredito que continua também sendo uma tendência e existindo a dificuldade. A tendência de adequar as experiências de ensino-aprendizagem àquilo que são as necessidades e as motivações dos alunos dos dias de hoje, provocando momentos de aprendizagem, não transformando toda a aprendizagem, mas trazendo momentos de aprendizagem que os alunos aprendem de forma prática, de forma ativa, de forma aplicada aos seus interesses e ao mundo que os rodeia, e com isso motivando os alunos a aprender, porque, enfim, acho que a gente precisa, de facto, dar oportunidades dos alunos dentro da instituição de ensino aprenderem como eles aprendem fora da instituição de ensino, e ao mesmo tempo entregar um tipo de aprendizagem que não só desenvolve competência técnica e o conhecimento mais tradicional, mas que também desenvolve competências, habilidades que são fundamentais para o sucesso dos jovens no século XXI. E quando eu falo de sucesso académico e profissional, mas também sucesso pessoal, num mundo que exige eu saber comunicar, eu saber ser criativo, eu saber identificar problemas. Então era essa um pouco a tendência que a gente encontrava e que os vários parceiros que se juntaram a nós no início encontravam, que hoje estamos num estágio muito mais avançado do que estávamos em 2015, 14, 15, mas continua, acho que ainda estamos num caminho para de facto tornar uma realidade mais comum esse tipo de experiência de aprendizagem. E um problema que identificámos na altura e que continua sendo, a nossa missão hoje ainda que era, obviamente não perseguida exatamente da mesma forma, porque faz parte do caminho de uma startup e de uma empresa de tecnologia evoluir, se atualizar, se modernizar, fazer coisas diferentes e às vezes até mudar de missão. Não é o nosso caso, e que é o problema de entender que as instituições de ensino, os professores,
os coordenadores, os gestores entendem esta necessidade, esta tendência que eu estava explicando, e reconhecem, mas que habitualmente é muito difícil escalar esse tipo de aprendizagem dentro das instituições de ensino. Então é comum encontrar espaços pontuais em que isso é bem feito. Há um professor que sabe fazer, há um espaço curricular específico que permite o professor fazer, mas habitualmente também é difícil escalar e transversalizar esse tipo de uso, tornar comum esse tipo de aprendizagem dentro de tudo que a gente oferece aos nossos alunos e, sobretudo, fazê-lo com qualidade e com eficiência. Então, o desafio sempre foi, fazer em pequena escala com qualidade é relativamente simples, fazer em grande escala sem qualidade e sem eficiência é relativamente simples. O nosso desafio sempre foi como ajudar as instituições de ensino a implementar e a escalar esse tipo de experiência de aprendizagem com muita qualidade e com eficiência. E essa é a nossa missão desde o primeiro dia, que começou a ser perseguida na educação básica e que continua sendo perseguida na educação básica. 40% do nosso negócio, da nossa empresa, está na educação básica e que eu acho que tem um mérito hoje, quando a gente chegou no ensino superior em 2020, e, enfim, início de 2020, quando a gente se conheceu, a educação superior representava 0% da Dream Shaper e hoje representa 60%. Então realmente cresceu muito rápido e hoje a gente trabalha com mais de 120, 130 instituições de ensino superior no Brasil e depois talvez mais umas 30 ou 40 fora do Brasil. Mas a verdade é que eu acho muito importante, eu acho que faz a diferença a gente ter vindo da educação básica, faz a diferença a gente sempre ter pensado tecnologia com intencionalidade pedagógica, faz a diferença a gente olhar a tecnologia como um meio, não como um fim. E eu acho que faz a diferença uma coisa que é mais comum no ensino básico do que no ensino superior, que é a gente entender que tecnologia, sobretudo tecnologia para mudar a forma de ensinar e de aprender, não é tecnologia que se larga numa instituição e vai dar certo. Então eu falo muito para o time que acho que o mundo desistiu de gostar de prestar serviço e a gente gosta de prestar serviço. Então a gente não entrega só tecnologia, a gente entrega um time, a gente entrega experiência, a gente entrega acompanhamento próximo. E você pergunta, mas isso é escalável? É escalável. É tão escalável como só entregar produto e não fazer mais nada? Não. Mas a gente não abdica disso porque a gente acha que isso é fundamental para o cumprimento da nossa missão. E se a gente tiver que demorar um pouquinho mais no caminho para cumprir a nossa missão, que talvez nunca esteja cumprida, porque a gente vai sempre ser ambicioso, a gente prefere fazer esse caminho sustentável, de parceria com as instituições que trabalham com a gente, e a gente vê que isso faz a diferença atualmente. Então, enfim, um pouquinho essa é a nossa história. Nesse lugar onde a gente está hoje. Estava vendo há pouco, a gente tem desde o início de 2025 mais de 1,5 milhão de alunos a usar a Dream Shaper e enfim, isso é o que mostra que passo a passo a gente está indo na direção da nossa missão e do impacto que a gente quer trazer para o mundo através da educação, que é o que nos guia todos os dias no trabalho que a gente realiza. E uma das coisas que realmente foi muito desafiador, né, João? Muita gente fala, e quando a gente fala em metodologias ativas, né, na questão da metodologia baseada em projetos, no comecinho a gente discutiu muito e a gente trouxe as instituições para perto para entender como que elas utilizavam essa metodologia na sala de aula, né, seja tanto no presencial, seja como no EAD, e isso continuou ao longo do processo, né? Então acho que essa escuta também faz muita diferença, né? Enquanto a Dream Shaper consegue realmente ter essa escuta e um dos fatores é realmente estar muito perto dos clientes e se adaptar às demandas que realmente o mercado e a própria legislação acabou se inclinando, né? Então, o sucesso que a gente teve com a questão da curricularização da extensão, né? A gente tem cases muito legais das próprias instituições aqui brasileiras, mas eu queria que você contasse um pouquinho mais da Dream Shaper no mundo, que muitas pessoas acabam não sabendo, né? Sim. Eu sempre falo, mas eu queria que você que está acompanhando também, né, esse radar mundial, como que a Dream Shaper vem colaborando, seja no ensino superior, seja na educação básica também. Sim, então hoje
hoje a gente tem um pouquinho a mesma proporção, 60% do nosso negócio no Brasil, 40% fora do Brasil. A gente se orgulha de relembrar, porque eu sou português, acho que fica perceptível, mesmo para quem não me conhece. E muita gente acha que a gente é um negócio de Portugal que veio para o Brasil, mas não é realidade. A gente é um negócio que nasceu no Brasil e hoje a gente tem 40% do nosso negócio fora do Brasil. Desse 1,5 milhão de alunos, há muitos que não vêm do Brasil, há muitas instituições de ensino superior, de ensino básico, mas a gente é um negócio que começou do Brasil para o mundo e até não é tão comum isso acontecer. Acho que talvez nos ajude o facto de a gente originalmente não ser do Brasil e, portanto, ter essa maior abertura para ir para ter ido do Brasil para fora. E acho que hoje isso nos agrega um valor muito grande, porque aquela relação de parceria que a gente tem com os nossos clientes, com os nossos parceiros, inclui a gente compartilhar permanentemente com eles as experiências que a gente tem no México, na Colômbia, no Chile, em Portugal, em Espanha, em outros países da Europa, no Oriente Médio. E isso agrega muito, porque a verdade é, claro que cada país tem o seu contexto, claro que cada país tem o seu espaço para entrar com esse tipo de metodologias, mas a tendência que eu estava falando e que é aquela que nos leva a estar aqui hoje, é uma tendência mundial, não é uma tendência do Brasil, é uma tendência mundial. E acho também uma outra coisa que eu gosto muito de trazer para o Brasil, que é, acho que os brasileiros e portugueses têm uma coisa muito em comum, que é achar sempre que os outros estão fazendo melhor que nós. E eu acho que o Brasil está muito avançado relativamente não só à adoção de aprendizagem por projetos e metodologias ativas, mas à adoção de tecnologia em geral digamos que ao aceitar a tecnologia como um meio para evoluir e para atingir fins pedagógicos e curriculares e metodológicos e até regulatórios. Há muitos países que de facto são países mais evoluídos noutros aspectos, que neste aspecto ainda são muito mais tradicionais. A gente nota isso não só em todos os países europeus, como em todos os países do resto da América Latina. O Brasil realmente, acho que pelas dimensões continentais que tem, etc., tanto na educação básica como no ensino superior, enfim, um dos nossos parceiros, clientes, é a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. A gente hoje estava de manhã lá e eles estavam-nos falando, enfim, o número que eu já conhecia, que em São Paulo a SEDUC estadual tem 4 milhões de alunos. Eu estava explicando para eles que isso é mais ou menos metade da população de Portugal. Então, assim, a dimensão é tão grande que eu acho que o uso de tecnologia é um país que se abriu para o uso de tecnologia mais cedo e que permitiu que a tecnologia ajudasse a evoluir metodologia, pedagogia, currículo, etc. E eu acho que outros países, como são mais fechados à tecnologia, o resto também não evolui tão rápido. Aqui no Brasil, de facto, você estava dando o exemplo da curricularização da extensão, mas acho que é de facto um espaço, é de facto digamos, um ajuste regulatório que não vai em direção de Dream Shaper, vai em direção daquela tendência que eu estava falando, da gente não formar jovens que não sabem aplicar os seus conhecimentos no mundo real e que não sabem ser um agente de transformação e de mudança. E permitir aos jovens aprender a ser isso ao longo do seu percurso académico, que é algo que eles procuram. Então acho que é uma alteração de regulação que vem na direção dessa tendência, mas que obviamente gerou uma necessidade curricular para as instituições que nos ajudou a entrar. Agora, a verdade é que nos outros países não tem curricularização da extensão. No Brasil a gente trabalha muito fora da curricularização da extensão também. Muitas vezes é a porta de entrada e de início de parceria, mas depois é daí que a gente começa a ir para outros espaços curriculares e às vezes até não curriculares, mas habitualmente curriculares. E fora do Brasil não tem esse ponto de entrada, mas tem outros. Pronto. Então aquilo que a gente vem sentindo fora do Brasil é que a tendência é um pouco a mesma, é que existe, embora a gente trabalhe com universidades de Coimbra, com universidades de Lisboa, com todas as universidades públicas em Portugal, as maiores universidades públicas em Espanha, privadas, e a gente reconhece aquilo que todos reconhecemos, que é a profundidade académica que tem, etc., científica e tudo mais. Mas, de facto, nesse tipo de temas, estão dando passos que a gente no Brasil já deu há algum tempo. Pronto. Agora, a gente aprende muito também com quem está começando a dar os passos, não é? Porque quem começa a dar os passos depois de outros também aprende com os erros dos outros. A gente sabe que o caminho no Brasil
sei lá, com o EAD, com o presencial, enfim, estamos agora tendo o tema do dia do marco regulatório que vem, na minha opinião, tentar corrigir alguns erros de quem explora o caminho. E quem não é o primeiro a explorar o caminho pode pelo menos não cometer os erros que já foram cometidos em outros lugares, que isso errar não é um problema, cometer os mesmos erros é que idealmente a gente não faz. Então a gente sente que talvez o caminho esteja sendo construído de raiz de uma forma mais sustentável, porque, lá está, é mais fácil percorrer o caminho que outros já percorreram do que percorrê-lo pela primeira vez. Mas vemos que há, e é muito interessante que, sobretudo no que toca ao ensino à distância, o Brasil é um case para o mundo inteiro. Então a gente está em França, em Espanha, em Portugal, no México, ou na Colômbia ou na Argentina, todo mundo olha para o case brasileiro de educação à distância, como todo mundo sabe que o Brasil já começou há muito tempo e que tem muito a aprender com o Brasil. E a verdade é que isso nos ajuda a nós muito também, enfim, vamos lá, a gente quando chega no México, a gente não é ninguém no México, nunca ninguém ouviu falar de Dream Shaper, e o facto de a gente trabalhar com 1 milhão de alunos no Brasil e com grandes instituições que têm ensino presencial e ensino à distância, a gente trabalhar com players muito grandes do mercado do ensino superior que têm muito ensino à distância, mas também trabalhar com a PUC, com a FGV e com quem tem um outro olhar e um outro público-alvo, quase que é um cartão de visita que nos abre as portas para sentar, porque o pessoal sabe o que acontece no Brasil e pressupõe que se a gente trabalha com todas essas pessoas é porque a gente há de saber estar fazendo um bom trabalho. Então é isso, acho que a tendência mundial está acontecendo, em alguns lugares mais rápido do que noutros. Acho que a educação não é igual em todo lugar, a regulação não é igual em todo lugar, os alunos, os professores não são iguais em todo lugar, então há as devidas diferenças na forma como as coisas são feitas, mas a gente sente que esta tendência que o Brasil iniciou há mais tempo é uma tendência mundial irreversível, e isso também nos ajuda um pouco a... Vamos lá, hoje, 10 anos depois da gente ter começado, eu continuo a usar a palavra tendência. É muito maior do que era há 10 anos atrás, muito maior. Mas a verdade é que ainda é uma tendência, mas acaba por confirmar um pouco aquilo em que a gente acreditou há 10 anos e que a gente continua acreditando, que a gente está ajudando a criar essa tendência, está ajudando a percorrer esse caminho, e quando a tendência virar as generalidades, nós vamos estar aqui como um dos principais parceiros para continuar a ajudar as instituições nesse caminho. E eu tenho também muito orgulho de ter acompanhado esse crescimento, tanto em relação ao mercado, mas também em relação ao time, né? Hoje a Dream Shaper tem um time global. Sim. Eu acho que quando eu entrei, eu acho que não tinha nem 20 funcionários na época, né? Não. Hoje já temos quantos? Bom, hoje na empresa como um todo, que a gente, entretanto, tem uma outra unidade de negócio, que não é tão importante agora para a discussão, a gente tem 145 pessoas. 145? Sim. Meu Deus do céu, olha que... Mas na Dream, 100% focados na Dream Shaper, somos 65. 65. E espalhados no mundo. Espalhados no mundo. Tem muita gente no Brasil. Vamos lá, temos equipes locais e equipes globais. A equipe de tecnologia é uma equipe cross, é global. A equipe de marketing é uma equipe cross global. As equipes de implementação, suporte pedagógico, etc., são equipes locais. Então, nas equipes globais, a gente tem gente que está em todo lugar. Então, tem gente de equipe global que está na América Latina Espanhola, no Brasil, em Portugal, em Espanha. E depois temos as equipes locais, temos uma equipe local grande aqui no Brasil, uma equipe local focada no espaço ibérico, Portugal e Espanha, e uma equipe local baseada na Colômbia, focada na América Latina Espanhola, onde a gente tem operação na Colômbia, mas tem clientes no Chile, no Peru, no Equador, na Argentina, no México e na Colômbia. Então é isso, então estamos assim um pouquinho espalhados, somos uma empresa 100% remota,
também é um desafio interessante, mas já éramos assim antes da pandemia, você sabe? Sim. E de facto, quando você entrou, a gente tinha acabado de fechar uma rodada de investimento, estava começando enfim, ganhou capacidades de expansão. Acho que aquilo que há pouco eu ia comentar que você falou, que é, você entrou, acho que no início de 2020, antes da pandemia. Depois o Filipe Flash se juntou logo na altura da pandemia e outros que foram entrando. E a gente foi entrar no primeiro parceiro de ensino superior em dezembro de 2020. E esse ano não foi um ano para a gente sair correndo tentar vender, foi um ano para a gente aprender. Então acho que isso que eu falava de a gente prefere crescer, ir de forma sustentável, mas dar passo mais seguro. A gente também fez nesse caso. A gente podia se ter apressado e ia conseguir, a gente é bom de venda, mas ia ter conseguido vender, mas não ia vender de forma sustentável. Então a gente teve um ano aprendendo, falando com todo mundo que você nos apresentou e outros que foram apresentados pelos que você apresentou. Houve muita gente que nos ajudou a entender como é que a nossa proposta de valor se enquadrava no ensino superior e nós tivemos que não reposicionar, porque a gente não mudou o que fazia no ensino básico, mas criar um novo posicionamento para o ensino superior, e isso tomou um ano. E foi o primeiro ali, não é? Só no ano seguinte é que a gente começou a ganhar mais volume e a entrar em muitas instituições. E o mesmo aconteceu com a questão da entrada do fundo de investimento. A gente também não saiu loucamente investindo todo o dinheiro que tinha para crescer tudo para ontem. A gente usou esse investimento de forma sustentada e ao longo do tempo. Pronto, isso nos permitiu, lá está, ir dos 20 para 65 dentro da Dream Shaper especificamente, mas de forma bastante sustentada, e a gente conseguiu manter os 65 hoje sem investidores e ter uma empresa saudável que opera por si própria. Pronto, e isso acho que se fez também por não ter pressa de dar passo maior que a perna e arriscar em demasia. Eu estava falando hoje com o Lucas do nosso time que a nossa missão é demasiado grande para a gente arriscar a dar passo maior que a perna. E a gente não quer arriscar não conseguir cumprir essa missão. E eu acho que essa pequena aula que você deu agora, João, é algo que eu sempre falo, assim, que o ecossistema Simplifica hoje, a gente tem aí quase perto das 20 empresas, ela é um dos ecossistemas que reúnem mais empreendedores da educação de sucesso mesmo, né? Porque a gente tem vários ecossistemas, várias iniciativas de inovação que reúnem N projetos de startups, né? De diversas áreas, e eu acho que eu sou grata e eu tenho o privilégio de poder conviver com fundadores e empreendedores que têm essa visão, mas eu acho que o que faz realmente acontecer é isso que você falou, o compromisso que vocês assumiram em prol da educação, né? Que é um compromisso que a gente abraça, todo mundo abraça junto, e eu fico bem feliz da gente continuar essa nossa parceria, que eu espero que siga por bastante tempo, né? Com certeza vai seguir, e para nós, enfim, acho que foi fundamental. Acho que continua sendo fundamental, mas foi fundamental no profundo sentido da palavra nos primeiros anos do ensino superior, que é mais o teu foco, mas continua sendo super importante. Acho que há várias empresas do ecossistema com as quais a gente tem parcerias e já fez várias coisas em conjunto e continua buscando fazer, e então assim, é algo que a gente valoriza muito e que tem sido um suporte importante, sem dúvida nenhuma, para o nosso crescimento e para o nosso relativo sucesso. Eu tenho uma forma pragmática de olhar para o sucesso e é aquilo que eu digo, eu estou sempre falando, a gente não... O objetivo que a gente tem não é, vamos lá, todo mundo trabalha, todo mundo quer ter uma vida melhor, a gente não esconde isso. Mas, de facto, acho que o que motiva toda a gente que está na Dream Shaper, cada um com a sua personalidade e com a diversidade grande que a gente tem, aquilo que nos move é realmente a missão que a gente tem, e acho que a missão, quando é grande, não se cumpre em 5 ou em 10 anos, demora mais tempo, e por isso a gente percorre esse caminho, obviamente com muita ambição. Acho que sem ambição não saímos do lugar, ou saímos pouco do lugar, mas com uma ambição sempre sem esquecer que a gente não quer
perder oportunidades de fazer parte dessa história, e também sem esquecer que nada de grande se faz sozinho. E não se faz sozinho, ou seja, eu não faria sozinho sem toda a gente, que nenhum de nós faria sozinho, só fazemos juntos dentro de cada grupo, mas também entre grupos, ou seja, entre edtechs e por aí fora. Acho que é uma missão que todos temos, que estamos apoiando de formas diferentes e que temos muito mais probabilidades de lá chegar se formos juntos do que formos separados. E só um último ponto que você comentava, assim, é muito mais fácil ser empreendedor noutras áreas do que na educação. Há muito menos investimento para a educação, há muito menos oportunidades, há muito menos ecossistemas, há muito menos visibilidade, mas é uma guerra, entre aspas, que a gente decidiu travar e que, lá está, acho que só dá para quem tem sentido de missão grande. E assim, o pessoal que eu conheço, hoje em dia, como já cresceu, há alguns que eu não conheço diretamente, mas o pessoal que eu conheço do ecossistema, não há ninguém que eu não conheça que não esteja aqui por missão. Se fosse para ganhar dinheiro, provavelmente estava fazendo outra coisa. Verdade. Obrigada, João, então, por essa conversa. Espero que todas as vezes que você vier, eu vou ficar insistindo em pegar uma horinha aí do seu tempo para a gente conversar, porque é sempre bom. E, de fato, agradecer por nossa parceria. Todo o time, eu convivo com todo o time e eu acho que para mim é uma grata... foi um presente, e eu falo que realmente sem a Dream Shaper talvez o ecossistema não existiria hoje, porque vocês que impulsionaram também esse meu sonho de fazer essas conexões, e muitas das coisas que a gente implementou vieram realmente de alguns conselhos que você me deu. Conselhos não, né? Na verdade, você me deu alguns direcionamentos bem bons. E às vezes há várias pessoas que já passaram pela Dream Shaper que hoje estão fazendo outras coisas dentro da mesma missão como você. E isso é um pouco aquilo que também inspira, ou seja, nós continuaremos por aqui. Uma das coisas que a gente sempre fala é que vamos lá, a gente quer que todo mundo que passa pela Dream Shaper tenha a oportunidade de perseguir os seus sonhos, isso seja dentro da Dream Shaper ou fora dela. Felizmente, enfim, as pessoas, acho que a gente tem uma cultura muito boa e, enfim, não tem muito turnover, mas a verdade é que há algumas pessoas que quiseram perseguir sonhos fora da empresa, e muitas delas estão perseguindo sonhos dentro desta mesma missão que a gente tem em comum, e isso também é uma forma de nós contribuirmos para a missão comum que todos temos. Então, fico feliz por isso. Então, gente, até mais. Tchauzinho. Tchau. Obrigada, João. Obrigado.